Bem-vindo ao tutorial do novo gerador de caracteres que incorpora a linha X5 da Videomart. Esse gerador ele é utilizado no TV Play e no novo TV Switcher e recentemente foi incorporado também ao Time Delay por requisição de nossos clientes. Então nós vamos mostrar suas funcionalidades e operação aqui no TV Play, né? Chamando aqui o TV Play, guardamos aqui a chegada e vamos na aba CG. Tá aqui o visual dele. Você tem 5 componentes diferentes que são textos, gráficos, imagens, textos foguetes e sequência TGA. Nós vamos estudar cada um detalhadamente e mostrando as funcionalidades. Para cada componente deste há uma aba específica. Então, para a aba texto tem a aba texto cujas características são peculiares a texto, como fonte, tamanho, o tipo, subtipo, né, que pode ser texto, cronômetro, timecode, contadores, né? Para o objeto gráfico, você tem também os diversos tipos de subtipos de gráfico, como círculos, blocos, enfim, retângulos, e para cada um deles as suas peculiaridades. Os objetos do tipo foguete, eles têm também tipos diferentes, pode ser crawl, roll, um ticker horizontal com uma linha, ticker vertical com uma linha, enfim, são várias as opções aqui disponíveis. E para a sequência TGA, simplesmente se aponta uma pasta onde estão as imagens. Então, vamos olhar isso com detalhe e vamos começar pelo objeto texto. Bom, vamos começar inserindo nosso primeiro objeto texto no gerador. Para isso, escreve-se o texto desejado aqui no campo de texto, clica-se com o mouse do lado esquerdo no objeto texto, mantém pressionado e se traz para o local desejado. Bom, ao trazer para o lugar desejado é possível alterar a sua altura, a sua largura, o seu posicionamento para melhor adequar. Da mesma forma é possível alterar outras características, como a cor da fonte. Alteramos aqui para vídeo. Observe que quando o objeto está selecionado, essa linha vermelha em volta indica isso. Se você clicar fora da posição, ele não vai estar selecionado. Se você trocar qualquer característica, ele não vai ser incorporada, né? Então você pode selecionar o objeto que você deseja trocar as características clicando sobre ele ou clicando aqui nesse lado direito no arquivo correspondente ao objeto que você está criando. Vale lembrar que esse gerador ele é multicamada, então te permite inserir diversas camadas e tem todo um contexto para isso. Bom, aqui nós colocamos, vamos alterar a fonte aqui dele para uma outra cor e vamos definir uma cor para o fundo através desse controle de background alpha. Nós temos aqui na paleta de cores a cor do background inicial desejada, que já é aqui um laranja. Então vamos alterar aqui e você vê que se altera o fundo, né? Se a gente tivesse outra cor, esse fundo também seria correspondente a essa cor escolhida.
né? Também tem o alfa do objeto inteiro, permanece. Você tem que tomar muito cuidado com esse controle, porque se ele estiver completamente zerado, você não vai ver mais objeto nenhum. Muito bem. Então, as características do texto são essas. Você pode colocar como o gerador ele é multicamada, você pode colocar diversos textos. Meu texto 2. Vou colocar aqui, alterar as características dele individuais, né? E colocar, enfim, quantos textos você quiser. E individualmente. Repare que a cada objeto colocado, ele vai gerar um arquivo independente. Esse arquivo é um arquivo XML, que para aqueles que conhecem programação podem fazer inclusive alterações manuais. Isso é uma parte avançada, a gente não vai abordar aqui nesse tutorial. Bom, uma vez criado o texto, você pode definir um nome para esse arquivo, para você chamar texto 1 e salvar. Ou, se você preferir, pode aceitar a sugestão que o próprio sistema dá. Aqui nós temos alguns botões que vamos entender. Esse arquivo já está salvo aqui como um arquivo principal, texto 1. Mas nós podemos selecionar um item e deletar somente esse item. Limpar, né, para o outro item. Podemos limpar todos, né, e só que o nosso arquivo principal já está salvo. Basta clicar 2 vezes sobre ele que retorna aqui sem o menor problema. No TV Play ele pode ser inserido tanto no canal 1 quanto no canal 2. Para isso, basta que você clique aqui no canal 1 ou no canal 2, pode ser simultâneos. No TV Switcher também tem essa possibilidade. Bom, isso aqui basicamente encerra o que se tem para falar sobre o gerador de caracteres. Ele tem outras características que são simples de se observar, que são componentes do texto, basicamente as características de um editor de texto comum. Bom, essa parte está encerrada, vamos para a próxima parte agora. Bom, agora vamos falar um pouquinho sobre o objeto Graphic. Nossos sistemas são reconhecidos pelos clientes, e nós somos muito elogiados nesse aspecto, pela simplicidade de operação, né? E o aprendizado que se faz de um elemento, ele propicia praticamente o domínio das outras ferramentas. Então, com o domínio do objeto texto, vocês vão ver que o gráfico vai ser muito simples e os outros nem se fala, né? Bom, vamos limpar aqui então toda essa que foi feito para o objeto texto e vamos reparar que o arquivo texto permanece aqui, né? E agora vamos para o objeto gráfico. Ao clicar no objeto gráfico, repare que aqui a aba está selecionada para texto. Ao clicar no objeto gráfico, ele nos trouxe para outra aba, que tem somente dois parâmetros para serem ajustados, né? Você pode escolher o subtipo do gráfico. Vou escolher aqui um bloco de 2 linhas, né? Da mesma forma, pega-se o mouse, clica sobre o objeto, arrasta-se para o lugar desejado e traz para cá.
Repare que a gente criou aqui um bloco que ele tem essas duas cores, né? Aqui o azul e o verde, porque são selecionados com o princípio e final do objeto. Da mesma forma, podemos alterá-lo, podemos aumentar, reposicionar, redimensionar, fazer todas aquelas coisas que a gente fez com os objetos texto. Nesse momento, mais do que falar sobre os blocos, para esse tutorial não ficar muito grande, porque é autoexplicável, vamos falar uma coisa mais importante, que é como a gente trata o posicionamento das multicamadas. Vou inserir aqui um texto nesse momento aqui e vamos tentar colocar esse texto sobre o objeto aqui. Vocês estão vendo que a gente conseguiu, porque esse objeto gráfico foi criado e ele está por trás do texto. Quer dizer, o texto está na frente. Se eu tivesse feito ao contrário, vamos aqui limpar aqui tudo. E vamos criar primeiro o texto e depois o gráfico. Então, se eu desejasse inserir esse texto sobre o gráfico, olha o que aconteceria. Ele está por trás, né? Então, por isso a gente não consegue ver. Como é que a gente traz isso para frente? Basta ou selecionar aqui ou aqui e dar um duplo clique no objeto que a gente quer trazer para frente. Quando eu dei um duplo clique, esse objeto vem para frente. Se eu der um duplo clique no gráfico, o gráfico vem para frente. Então, aquele que for clicado, ele vai ser exibido, né? Bom, há diversos tipos de gráficos que vocês vão depois poder mexer aí à vontade. Com isso aqui a gente encerra aqui a parte de gráficos. Bom, vamos salvar aqui o nosso objeto com o nome que ele sugeriu. Repare que foi criado um novo arquivo. Pode ser limpo agora, e se for chamado objeto texto criado anteriormente, ele virá. Se chamarmos um novo, também estão já armazenados no sistema. Vamos agora entender o objeto imagem, que nada mais é que a inserção de um arquivo de imagem, e fazemos isso da mesma maneira, clicando e arrastando para o lugar que desejamos. O sistema vai nos conduzir a um gerenciador de arquivos, onde nós vamos procurar onde estão as imagens que nós desejamos, né? Vamos pegar aqui uma imagem qualquer, ela da mesma forma vai ser inserida e tem todos aqueles mesmos recursos que os outros têm, de posicionamento, redimensionamento, etc. Todas as características que nós já vimos anteriormente, né? Repare que o sistema já está sugerindo aqui o arquivo CG7. Vou salvar para a gente encerrar o objeto imagem. Ok, agora vamos trabalhar um pouquinho no objeto ticker, que são os textos foguetes, né? Vamos aqui selecionar, escrever um texto aqui. Este é meu texto foguete. Da mesma forma, vamos selecionar o objeto ticker e arrastar para a nossa tela de preview.
de acordo com o tipo escolhido, ele vai ter um comportamento diferente. Então esse aqui é o meu texto foguete, está aqui. Uma coisa interessante aqui no texto foguete é vocês selecionarem um fundo adequado. Que as combinações, vocês têm que testar isso bem, porque as combinações de cores são complicadas às vezes. Aqui tem uma coisa muito interessante, que é a possibilidade de você inserir um texto vindo de uma fonte RSS, uma fonte de notícias, do canal de notícias. Vamos aqui colocar aqui colocar aqui o site da Videomart. Tá? Basicamente, todo canal de notícias ele tem uma característica que é ter a palavra RSS inserida no seu ticker. Então já está aqui o canal de notícias. Né? Você pode colocar então um texto livre, canal de notícias, ou clicando 2 vezes aqui, você selecionar um arquivo texto qualquer. Então, você vem aqui, vai selecionar um arquivo texto lá, vamos ver se a gente tem aqui aqui texto, e esse conteúdo já é importado para cá. Você da mesma forma coloca o arquivo texto onde você desejar. Com isso, qualquer tipo de ticker você faz sem o menor problema. Uma coisa que não foi falada é que todos os objetos eles podem se mover horizontalmente ou verticalmente, né? Colocando para cá, qualquer objeto pode ter essa característica de se mover, né? Da mesma forma, vamos salvar e encerrar aqui o ticker. Bom, agora vamos para a última parte do nosso tutorial, que já está um pouco longo, que é a inserção de sequências TGA, que podem ser arquivos JPEG também, quaisquer outros. Recomenda-se que não se utilize arquivos muito pesados, né? Normalmente os arquivos TGA são leves. Uma coisa importante a se observar é que esses arquivos eles serão reproduzidos com uma taxa de 30 frames por segundo. Então é necessário realmente, para se fazer uma animação, se faça uma sequência TGA direitinho, né, com a quantidade de frames adequada. Eu não tenho aqui uma sequência TGA, tenho aqui alguns arquivos JPEG e vamos inseri-los. Então, da mesma forma, clica sobre o objeto e traz para a posição desejada. Ele vai nos sugerir o último lugar que foi selecionado. Aqui eu tenho uma pasta aqui. Repare que eu não tenho que entrar na pasta, basta selecionar a pasta. Eu tenho poucas imagens aqui, por isso ele vai ficar com uma velocidade muito alta, mas vai dar para olhar. Então está aqui a minha sequência de imagens sendo exibida, né? E todas as outras características de redimensionamento, reposicionamento também são disponíveis. Lembrando que todos esses passos eles geram um arquivo XML que, para os programadores avançados, podem fazer uso de recursos mais sofisticados, que não cabe aqui nesse tutorial, mas aqueles que quiserem podem me procurar que a gente conversa a respeito, tá? Bom, com isso a gente encerra os 5 objetos, vamos salvá-los, limpar e só recordar aqui o que a gente fez hoje, né? A primeira coisa que a gente fez foi esse texto, depois fizemos esse
esse gráfico, depois uma imagem, depois os textos foguete, né, os stickers, e finalmente a sequência de imagens estão todas aí. Então vocês veem que a operação é extremamente simples, não tem nenhuma complicação, ele é robusto, é leve e fácil de operar. Qualquer pessoa com mínimo de vivência em televisão consegue operar esse sistema com muita facilidade. Tá? Muito obrigado, então, ficamos por aqui e até a próxima.